Amém. Então, vamos começar a nossa reunião essa noite. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, vai falar o nosso coração. E eu queria pedir para a Zi orar por nós, para nós começarmos, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia de hoje. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada uma que aqui se encontra nesta live. Senhor, use a vida da palestrante neste momento, meu Pai, para que ela fale a palavra de acordo com a tua vontade e o teu querer, e que o teu Espírito Santo venha testificar em nosso coração. Deus, estamos aqui não à toa, temos um propósito diante do Senhor. Sabemos que o Senhor quer falar, quer nos usar, também, meu Deus, quer nos ensinar para que cada dia estejamos melhor e mais próximo de Ti. Este é o Teu propósito. Portanto, estamos aqui de coração aberto, meu Pai, para receber a Tua boa nova para nossas vidas. Queremos entender, queremos praticar aquilo que iremos aprender hoje, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu entrego as nossas mentes, os nossos corações, mesmo as pessoas que ainda vão entrar, meu Deus, que sejam tomadas pelo Teu Espírito Santo, para que essa reunião seja uma grande bênção para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada uma dessas vidas que aqui estão, a minha, e de todas que estão, meu Senhor, para que possamos glorificar o Teu nome e que essa palavra não venha somente para a gente aprender, mas que possamos também, meu Deus, em nome de Jesus, usá-la um dia para a honra e glória do Teu nome, para quem o Senhor colocar no nosso caminho, porque eu sei que nós aprendemos, mas também passamos, porque o Senhor é conosco, e essa é a direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Desde já eu te louvo, eu te agradeço e te engrandeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que bênção. E a Gabi vai ministrar um louvor agora para a gente. Vamos adorar Jesus com ela. Amém? Amém. Vamos primeiramente fechar os nossos olhos, dizer primeiramente ao Senhor que nós queremos mais dele e menos de nós, para o Senhor nos libertar de nós mesmos, para que nós consigamos ouvir a voz de Deus perfeitamente para nós. Porque o Senhor tem o melhor dele para cada uma de nós. Nós precisamos acreditar nisso. Mas para isso, primeiro, nós precisamos estar libertos de nós mesmos, amém? Libertos dos nossos pecados, nossas vontades. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento nós queremos te adorar, Jesus. Só te louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então libera
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais escapo. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus, que bênção que é essa letra, realmente muito forte, né, para que o Senhor venha nos libertar de nós, né, e eu creio que Ele quer fazer isso essa noite, amém? Agora nós vamos estar ouvindo uma palavra com a Kailane, que se preparou, e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas para a Lavinha, para a Daniela, que entrou lá pelo Instagram, sejam bem-vindas, meninas. Vamos ouvir então agora a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem quer namorar? Amém. Boa noite. Para quem não me conhece aqui, eu acho que não tem ninguém que não me conhece aqui, né? Quero dar boas-vindas às meninas novas aqui também. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe. E para quem não me conhece, meu nome é Karlane, a Joyce já teve ali a dizer, né? Sou mãe da Gabriela e do Rafa e do Davi. E venho realmente trazer uma palavra. E eu tenho pedido essa semana que o Espírito Santo venha falar no meu coração para que eu possa passar essa palavra para vocês, de acordo com da vontade dele, não da minha. Que a gente não é nada. Se não fosse a graça, como diz essa música, se não fosse o amor de Deus, nós já seríamos consumidos. Por isso é que a gente tem que buscar em conhecimento da verdade. Nesses 3 dias, né, que hoje é a terceira live, falando do fruto. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Se vocês não conseguirem me ouvir, se estiver cortando, vocês me falam que eu vou ter que ligar os dados, que eu não estou na minha casa. Mas vamos prosseguir aqui, em nome de Jesus. Amém, Daniela, obrigada.
como eu estava falando essa terceira live, falando sobre os frutos do Espírito, né? E eu estava olhando a Bíblia e vou ler de novo aqui para a gente voltar, que está lá em Gálatas 5:22, que diz: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: o amor, a alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nessas outras anteriores, a gente falou de todas essas, ficou para hoje a gente falar sobre a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E eu queria falar um pouquinho com você sobre essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que a primeira palavra vem para a gente, porque nós somos falhos, como diz, é uma luta diária, né? Ninguém é perfeito, perfeito é só o nosso Senhor. E eu quero falar para vocês, como todas falaram e ministraram, o fruto do Espírito é um fruto, ele vem de alguma árvore, né? Essa árvore tem que estar enraizada em Jesus. Essa árvore só vem quando a gente está, esse fruto só vem quando a gente está enraizado em Jesus, quando a gente busca a direção do Espírito Santo. E mesmo a palavra diz aqui, mas quando? Quando o Espírito Santo controlar nossas vidas. Então, a gente tem que pedir ao Espírito Santo para que ele controle as nossas vidas e não nós mesmos. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós falamos, Senhor, nós te aceitamos. Não agora, como diz Paulo, não agora vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, que a nossa carne seja realmente sacrificada todos os dias. Todos os dias a gente buscar estar mais perto do Senhor, não é? E a primeira parte que eu vou falar sobre vocês, eu estava pesquisando na Bíblia sobre fidelidade, né? Várias pessoas que teve uma fidelidade reta com o Senhor, exemplos de fidelidade, mas eu tirei aqui a fidelidade, tirei do dicionário, que fidelidade é a atitude de quem é fiel, que tem compromisso com aquilo que assume. Então, o que nós assumimos? Assumimos Jesus, como eu disse agora. Nós assumimos a identidade de Cristo. Então, como a gente vai ter esses frutos? Buscando nele, nesse Jesus. E o Espírito Santo, nada mais, Deus deu o seu Filho por nós. E Jesus deu o Espírito Santo por nós, para nós. Ele falou, não deixareis mais órfãos. Eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Então, é impossível ter uma vida cristã, é impossível, não é difícil. É impossível a gente manter uma vida cristã sem o Espírito Santo. Não dá, gente, não dá, porque a nossa carne, ela é pecaminosa. Ela já vem do pecado, então nós não conseguimos. Por isso que Jesus disse, eu vos deixarei o Espírito Santo. Vai, fique à espera, guarde, que ele diz lá em Atos, né? Fica esperando que eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo nada mais, nada é que Jesus em nós, dentro de nós, um Deus que mora dentro de nós. Então, a fidelidade é a atitude de quem é fiel, é o nosso compromisso, é a nossa decisão que nós tomamos em seguir a Jesus, em buscar nele a nossa coisa. E foi muito interessante que o Espírito Santo falou mesmo no meu coração, nessa semana toda, sobre Daniel. Eu não sei se vocês já conhecem a história de Daniel. Daniel, para mim, é uma história muito importante da gente buscar na palavra sobre retidão, gente. Porque Daniel era um jovem. Ele era um jovem como vocês, como nós, não vou dizer, porque eu já passei um pouquinho. Mas como todas vocês. E ele decidiu, foi uma decisão de ser fiel a Deus. Ele falou assim, não, E quando foi que aconteceu, que vocês podem ler lá em Daniel, começa no capítulo 1, a história, eu vou resumir que ela é muito grande. Ele foi tirado cativo para Babilônia. Babilônia era um lugar onde tinha tudo quanto é coisa ruim. E ele já tinha um compromisso com Deus, ele conhecia as leis do Senhor. E assim que ele foi trazido cativo, ele falou assim, não, eu não vou me modernizar nos padrões desse mundo, eu não vou ficar como eles, eu vou continuar fiel ao Senhor. E no capítulo 1 de Daniel, ele diz, ele foi levado cativo para Babilônia e ele rejeitou aos prazeres do palácio, pinas, iguarias do rei. Ele decidiu a não se contaminar com o povo daquele lugar, do povo da Babilônia. É uma decisão que não é muito fácil, porque para ele
ele estava tendo tudo de prazeres melhores do rei. Para quem estava trazendo cativo como escravo, aquilo é uma regalia. O rei falou assim, não, você vai comer o que eu comer, você vai comer. E ele falou assim, não, rei, eu não quero comer disso. Eu vou me alimentar só dos legumes, verduras, você pode ver lá. Na palavra diz que ele rejeitou todos aqueles prazeres. E é o que a gente tem que fazer hoje em dia, né? Essas meninas, todos nós, devemos rejeitar os prazeres desse mundo, porque é momentâneo, é tudo muito lindo, é muito presente, como a Carol falou do testemunho dela, é tudo muito coisa, mas aquilo é momentâneo, e depois, quando passar? Entende? Então, ele tomou a decisão de não se contaminar. E nessa decisão, ele viveu grandes milagres. Eu vou falar aqui uma parte, que vou começar aqui a falar ele tinha 3 amigos, né? Que era Mesaque, Sadraque e Abidnego. E ele juntou com esses 3 amigos a importância da gente estar unido com amigos. Esses 3 amigos ajudaram ele, porque ele falou assim, não, nós não vamos nos corromper, nós não vamos aceitar essa situação. E em Daniel 3:5, ele diz... Daniel, desculpa, gente, já fui muito para cima. Então, muitas das vezes na nossa vida, nós vamos ter situações que a gente vai ter que decidir se a gente vai se moldar nos prazeres desse mundo, se a gente vai se contaminar ou se não, porque tudo vai de nós, né? Da nossa fidelidade com Deus, porque a gente tem o Espírito Santo e ele vai falar conosco, não é? Então, vamos mais à frente, uma situação que Daniel viveu, que ele falou assim, e agora? Como é que eu vou fazer? E está lá, ele teve um sonho com o rei Nabucodonosor, Nabucodonosor falou com ele, descobriu, e depois a parte que eu quero entrar aqui na palavra, está aqui no capítulo 3, quando surgiu um decreto que ele falou assim, olha, vocês vão ter que se dobrar diante desse rei, vocês vão ter que se dobrar e adorar, que diz lá, olha, dobrem os joelhos e adorem a estátua de ouro do rei que Nabucodonosor ergueu. E quem não se ajoelhar, não adorar a estátua, não importa quem seja, será jogado imediatamente na fornalha. Às vezes a gente se depara na situação da nossa vida que é isso. A gente acha que a gente vai se jogar na fornalha. Por quê? Porque nós estamos tão diferentes dos padrões desse mundo que a gente fala assim, meu Deus, e agora? Ou eu me moldo no padrão desse mundo, ou eu sou crucificada, eu sou chamada de, essa aí é uma careta, essa aí é uma fulana, é crente, é boba, né? E porque a gente não quis se contaminar. E muitas vezes isso acontece conosco, né? E lá no capítulo 6 diz, quem não se ajoelhar vai ser jogado na fornalha. E no 13 diz assim, de novo, e tocou a trombeta, teve uma hora que tocou a trombeta, todo o pessoal se abaixou, se ajoelhou perante aquele rei, mas ficou só de pé, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles ficaram lá de pé, eles não adoraram. E como o rei tinha um apreço muito grande por eles, ele falou assim, não, eu vou dar uma segunda oportunidade para esses meninos, eu vou tocar de novo, prestem atenção, se vocês não abaixarem, a gente vai te jogar na fornalha. E a resposta que eles deram para o rei foi a seguinte, aqui, olha, quando o som começar a tocar, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua, e se não fizerem, serão jogados numa fornalha e ponto final. E que Deus vai livrá-los de mim. E Sadraque, Mesaque, olha a resposta que esses jovens deram, gente, porque tudo começa com uma decisão. E agora eles estão deparando com uma situação que eles vão precisar de Deus, eles precisam do Senhor. E eles falaram assim, não, nós confiamos no Deus que nós servimos. E ele diz assim, olha, Mesaque, Sadraque, Abidnego, no 16, gente, respondeu, sua ameaça, rei, não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que não faça, e mesmo que Deus não faça, não importa. Ó rei, ainda assim, não vamos servir os deuses, nem adorar a estátua de ouro que me mandou erguer. Olha que maravilha, gente. Eles tiveram uma decisão firmemente no Senhor. Eles falaram assim, que se Deus nos livrar, amém, ele é Deus. Mas se ele não livrar,
ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus da minha vida. Eu estou com ele e não abro mão. Essa decisão que nós temos que tomar quando vier a dúvida, quando vier o pecado, quando vier alguma coisa que nos tenta tirar da presença dele. Então, Nabucodonosor, o que ele fez? Ele mandou aquecer essa fornalha 7 vezes mais. E por causa da ordem do rei, a fornalha estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que carregavam os rapazes. Só estar perto daquela chama, os soldados eles foram mortos naquela altura. Mas eles não. Olha o que vai acontecer aqui. Que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles acabaram saindo da fornalha adentro. E o rei, observando aquela situação, ele diz, não jogamos 3 homens com os pés e mãos amarradas? Isso mesmo, senhor, responderam os homens. O rei falando assim, mas vocês não jogaram 3? E vejam, olha, exclamou o rei ficou impressionado. O que está acontecendo? Estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no fogo, e eles estão bem. Olha o poderoso Jesus que está com a gente. Porque eles estavam lá, só 3, mas quando o rei viu Jesus. Jesus estava lá com eles. Então, para a gente ter a certeza que Jesus está lá conosco. E na provação, seja onde quer que for, ele pega pela mão e passeia conosco na fornalha, gente. Isso é muito poderoso. Olha para você ver o nosso Deus. Ele não livrou eles da fornalha, mas ele estava lá junto com eles, lá dentro da fornalha. E olha o que aconteceu. Estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no fogo, e eles estão bem, como assim? E o 4º homem parece quem? O filho dos deuses. Ele nem sabia quem que parecia, mas ele sabia que era o filho de Deus. Ele é o filho do Deus vivo, poderoso. E ele disse, não é possível. E Nabucodonosor foi na entrada da fornalha e disse, servos do Deus Altíssimo, olha como ele reconheceu. Olha a majestade do Senhor. Venha, sai daqui. E todos os líderes, olha essa palavra, gente. Todo o povo reconheceu, viram que o fogo não havia causado nenhum arranhão nos 3, nem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Eles saíram de lá ilesos com o Senhor. Por quê? Porque ele estava com Jesus. E quando a gente está com Jesus, a gente sai ileso de qualquer batalha. Pode vir fornalha, pode chegar mais vezes quente. Nós estamos com ele, com o dono. Temos o Espírito Santo em nós. Ele nos pega pela mão e anda conosco na provação, na dificuldade, seja onde a gente estiver, ele está conosco. Eles confiam no seu Deus. Olha o que diz o rei. O rei, no fim, aqui, gente, no 28, diz, olha, eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei e arriscaram sua vida, mas não serviram nem adoraram outros deuses. Amém? Eles arriscaram sua própria vida. Será que a gente tem arriscado a nossa vida por causa de Jesus? Será mesmo que nós podemos viver esse evangelho? Nós estamos arriscando a nossa vida por amor a Jesus? Então, que a nossa fidelidade ela esteja firmada no Senhor. Quando nós temos o Espírito Santo, estamos enraizados nele, nós podemos todas as coisas. Eu, Carlane, não posso, porque eu sou pecadora, tenho os mesmos pecados, ou piores que vocês. Mas quando a gente tem o poder do Espírito Santo em nós, nós podemos fazer obras maiores, disse Jesus. Então, eu queria só ressaltar aqui um versículo que diz, mas Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo, gente. Então, nós devemos estar cheios para dar frutos, cheios para estar na presença do Senhor e viver milagres que eles viveram. Decida hoje viver esse milagre, decida hoje por Jesus, para mudar, para trocar, apesar de toda dificuldade, nós permanecemos fiel a Ele, que nos escolheu e nos amou primeiro. Amém? Prosseguindo aqui, se eu estiver falando muito, vocês podem dizer, gente. Tá tudo bem aí? Estão comigo?
Amém. Glória a Deus. Estou falando demais. Vocês me ajudam aí, gente. Agora, já falei da fidelidade, que ressaltou muito ao meu coração. Tem várias pessoas falam, pessoas na Bíblia que a gente pode tirar, mas eu lembrei de Daniel, e Daniel foi um exemplo muito lindo que marcou a minha vida. E eu queria falar também sobre mansidão. A mansidão eu também busquei no dicionário, diz condição, qualidade do que é manso. É muito difícil ser manso, não é? Mas não é não. Jesus disse que a gente pode fazer. Jesus disse que a gente pode ser manso. Então vamos firmar nessa palavra e falar: Jesus, eu quero ser manso. Não posso ser assim. Às vezes eu tenho que... Difícil ser manso. Quem tem filho, né, Kelly? Não é fácil, não. Tem hora que a gente fala: Espírito Santo, me ajuda aí. Mas, olha, tem 4 características aqui ligadas à mansidão que eu olhei aqui e pesquisei. A primeira é a maturidade. Quando nós somos maturos, a gente vai... Quando a gente é muito jovem, igual vocês todas jovens, a gente tem a flor da pele, né? Os instintos ali. Mas quando a gente vai ganhando maturidade, o que a gente vai ganhando mansidão, porque a gente sabe que não adianta a gente ficar com o instinto assim muito nervosa, muito irritada, não vale a pena. Depois a gente aprende a viver que não vale a pena, né? Sem irritar, não precisa fazer nada. E o segundo também é sabedoria. A gente muita sabedoria vai nos trazer mansidão, porque a gente vai conhecer, vai saber. O Espírito Santo também. O Espírito Santo é o principal, né, gente? Sem dúvida. Mas aqui diz também que eles tinham a sabedoria, Mesaque, Sadraque, eles tinham a sabedoria do Espírito Santo. Então, amor, humildade. Você vê que isso aqui tudo forma um fruto só, que tudo isso aqui a gente já falou antes, mas é tudo junto, gente, é um fruto só. Mas tem vários nominhos, igual uma mexerica. Eu queria comprar uma mexerica, mas não consegui no supermercado, que era para trazer um modelo para vocês. Como é um fruto só, mas está tudo lá dentro. Isso aqui um encaixa no outro, vai encaixando, né? E lá em 1 Timóteo, eu vou dizendo os versículos, gente, mas vocês não precisam de abrir, não. Se depois eu quiser, eu mando para vocês, só para não perder muito tempo, porque eu pus muita coisa aqui, gente, é muita informação. Em 1 Timóteo 6,11 diz: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e respeito pelos outros. Isso é ser manso. É uma estratégia, gente, a gente ser manso. Vem o problema, vem uma discussão, vem não sei o que, e você fala assim: não, Espírito Santo, peraí, me ajuda. Porque a gente é só pedir para ele que ele vai nos dar sabedoria, vai nos dar mansidão. E também diz lá que para acalmar o furor, que está lá em Provérbios 15:1. Espera aí, só um minutinho que eu vou ler aqui, Provérbios 15:1. Gente, se eu estiver falando demais, você puxa minha orelha aí de longe, não dá para puxar perto. E se quiserem falar alguma coisa, tá bom? Está aqui em Provérbios 15:1, diz: uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Gente, é quando vem uma resposta, uma má resposta daquelas que você não está à espera, e se você responder com mais nervoso ainda, o que vai acontecer? Vai provocar mais ira, mais discussão. É o que eu falo, tem que ter... Por isso que eu falo que é com o tempo, é com maturidade, porque nós já mais maduras, eu não coloco a Carol, porque a Carol é muito mais nova, mas como a gente tem esposo, a gente vê que quando um está nervoso, o outro tem que manter a calma, porque se um fica nervoso, o outro fica nervoso também, vai vir uma discussão, vai falar o que quer, o que não podia. Então, é melhor um se acalmar, calar e depois conversar. Deixar a raiva passar, deixar e ser manso. E a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue. Amém, gente? Temos que ser mansos, pois as pessoas estão bem. Nós temos o Espírito Santo. E, às vezes, muitas pessoas não têm, igual a gente convive, né? Não é só com cristãos que estão aqui. Nós vamos para a rua. E lá as pessoas estão cheias de problemas, gente. E nós é que temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Eles, às vezes, não têm. Então, o que a gente vai acontecer? Nós é que temos que nos acalmar.
nós é que temos que trazer a mansidão para aquela situação. Não é eles que têm... Às vezes a gente até toma uma vergonha, né? Porque às vezes fala assim, nossa, você está dando nervosa. E não pode, a gente tem que dar um exemplo. Porque nossas atitudes também levam a palavra de Jesus. É o nosso comportamento, é o nosso jeito, né? E também tem promessa para quem é manso. Está lá no Sermão do Monte, né? Que fala os mansos herdarão a terra, os mansos de coração. Então, tem promessa para quem é manso. A pessoa mansa, ela passa por cima de todas as más respostas, ela passa por cima disso, porque não vale a pena discutir naquele momento. Quando tá os sangues à flor da pele, não adianta, né? Mansidão e paz para lidar com os outros, com as outras pessoas. Jesus era manso. O maior exemplo de mansidão é Jesus que nós temos, né? E o Espírito Santo nada mais, nada é que Jesus, né, gente? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus está onde hoje? Está intercedendo por nós, é do lado, à direita de Deus. Então, ele deixou quem? Deixou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Jesus dentro de nós. Então, naquela época, eles andavam com Jesus, mas hoje a gente não anda, a gente tem ele dentro, que é melhor ainda. É maravilhoso a gente saber disso. Então, em Colossenses 3:12, diz lá, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que Deus lhe deu um novo tipo de vida, e por causa do profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. É isso que Jesus fala para nós. Nós é que devemos ter todo esse... Porque nós temos uma nova vida. Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sejam amáveis uns com os outros, prontos a perdoar. Gente, não tem essa de ficar com rancor do amigo, não. Pediu perdão, errou, pediu perdão. Tá perdoado. E libera, gente. Não ficar com essa sementinha, não, porque toda semente, ela produz alguma coisa, né? A semente do Espírito Santo, ela vai produzir isso tudo que a gente está estudando, mas as outras sementes produzem outras coisas, né? Que é muito pior. Então, jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É isso que Jesus tem para nós. É nós estarmos unidos em perfeita harmonia. Perdoar, ser amável, ser gentil. E às vezes, se a gente dá uma má resposta, foi grosso com uma situação, a gente vai lá e arrepende. Olha, e o Espírito Santo, ele fala com a gente, né? Às vezes você dá uma má resposta a alguém, ou às vezes sai assim, depois o Espírito Santo vai falando e você vai assim, não, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Por quê? Porque ele está dentro de nós, né? E a última coisa que eu tenho aqui para falar para vocês é sobre o domínio próprio, que também é muito importante a gente ter o domínio próprio. Domínio próprio, eu procurei também no dicionário essa palavra e diz lá, pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos e suas emoções. Vocês acham difícil ter domínio próprio? Põe aí um joinha para ver aí. Quantas pessoas você acha difícil ter domínio próprio? Não é difícil não, gente. Nós temos Jesus, gente. Para com isso, terra. Para de show. Tô brincando. É uma luta diária. A gente sabe que é isso, né? E domínio próprio tem tudo a ver com equilíbrio. Porque se a gente tem equilíbrio, a gente consegue produzir esse fruto, porque tudo vem de uma convivência com Jesus, convivência com o Espírito Santo. E a gente tem que saber aonde a gente pode ir, até onde a gente pode ir, porque para nos sentir dominado, porque às vezes tem hora que a gente não sabe onde, não conhece nós mesmos, então a gente não pode colocar naquele lugar. Eu, quando recebi Jesus, quando eu aceitei Jesus, a gente vinha de uma vida toda pecaminosa, a gente vinha com os desejos da outra carne, da velha natureza, mas a gente nasceu de novo para Cristo, né? Então, a gente, igual a Kelly tem o testemunho também, que ela bebia.
Eu também era assim, eu também bebia, ia para balada, e eu gostava, a minha carne gostava. Até hoje eu gosto de dançar, gente, só dançar para o Senhor. Mas há coisas que foi com o tempo, foi com a convivência com o Espírito Santo. Não é assim, você aceitou Jesus, batizou, acabou tudo. Não é assim. A gente continua a Carlane aqui, carne e osso, mas o espírito mudou. Então a gente tem que ir trabalhando esse espírito, falando, Senhor, me ajuda, estou em dificuldade, me ajuda. Pedir para ele que ele ajuda a gente. Eu tinha gostava de beber cerveja, gostava de beber, e com isso eu fui beber, aí depois passei sem álcool, aí depois eu falei, não, Jesus, eu não posso, eu tenho que largar isso. Isso não é para tua honra, isso não posso ter esse gosto. E hoje em dia eu não gosto. Cigarro também, misericórdia, gente. Tem coisas que... E depois, com o tempo, a gente nem consegue imaginar que a gente fazia aquilo. É impressionante, porque se eu chego perto de alguém que fuma, eu não consigo sentir nem o cheiro. No entanto, já aconteceu comigo. Então, domínio próprio é do Espírito Santo. Cada dia, ele vai trabalhar cada dia mais e mais em nós. E tudo que a gente precisar, a gente pode pedir para ele. E lá em 2 Timóteo 1,7, que diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele nos deu esse espírito, é o Espírito Santo, tudo está nele, gente. Tudo é por ele, para ele, são todas as coisas, tudo está nele. E também diz lá em Provérbios 29:11, que diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Nós devemos nos dominar, nós devemos... Tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem? Posso continuar? Nós temos que dominar, porque dominar é se controlar a cada dia. Não é fácil. Cada um tem um lado mais pecaminoso para umas coisas, outros têm outro para outras. Ninguém é igual aqui, né? Todo mundo somos diferentes, graças a Deus, né, gente? Que ele fez a gente único. Então, eu, às vezes, gosto mais de alguma coisa, vocês gostam de outra, e o Espírito Santo consegue trabalhar em nós, individualmente, né? Para modificar aquilo que precisa ser trabalhado. Nós estamos sempre em construção. E diz também aqui, olha, você precisa lidar primeiro com você mesmo, para depois lidar com os outros. O domínio próprio, gente. A gente precisa primeiro nos dominar, para depois a gente tentar lidar com os outros. Porque não é fácil, é uma luta diária. Em Provérbios 16:32 também diz, olha, mais vale ter paciência do que ser valente, e melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. É uma luta diária. Mais vale ter paciência e se controlar do que conquistar umas cidades. Por quê? Não adianta a gente conquistar a cidade se a gente não sabe controlar nós mesmos. Conquistar o mundo e perder nós mesmos. Não adianta. Não dá, gente. Em Romanos 7 também diz, quando quero fazer o bem, é a letra dessa música, né, que a gente louvou. Romanos 7:19, que diz lá, que Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É uma luta diária, gente. Não é fácil, é muita busca do Espírito Santo, então a gente não pode viver sem ele. Falar, olha, me ajuda. Porque às vezes a gente cai, mas a gente também não pode nos forçar muito nós, ficar nos cobrando. É tudo trabalhar do Espírito, não é por nossa força, é por a força dele. Então, a gente às vezes errou, não se cobre tanto, porque às vezes a gente se cobra tanto. Ai, meu Deus, por que está acontecendo? Ai, meu Deus. Não, coloca na mão do Senhor, Senhor, olha, eu sou falho, eu sou pecador, eu errei hoje, eu errei... Ai, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia, Senhor, trabalha em mim, Senhor, muda esse jeito meu assim, Jesus, porque não dá para viver assim. E ele vai mudando. A gente vai chegar um dia que a gente já não vai cair por aqueles erros. E assim, nós vamos dando frutos. Com o tempo, a gente vai aguando a árvorezinha para crescer, como é que a gente faz? A gente tem que ir lá cuidar, igual a pastora com a orquídea dela, né? Coitada, tá lá sofrendo, porque tá aguando, é uma borrifadinha de água, é o sol, é a luz de Jesus que ela precisa tomar, e nós é a mesma coisa. Todo dia a gente tem que... É como a orquídea, né? Ela tem que estar na luz. E nós também temos que estar na luz, temos que buscar o Espírito Santo, né?
porque a nossa carne seja sacrificada todos os dias. Senhor, que morra a minha carne, que Cristo vive em mim, todos os dias, gente. Não é fácil. É uma luta diária, do espírito contra a carne, igual essa música dá. Que reina o espírito sobre a carne. É uma luta, porque o bem que nós queremos fazer, não queremos. É aquela velha história. Não sei se vocês já ouviram falar dos dois galos. O homem tinha... Vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar essa história? Não? O homem tinha 2 galos. Quem quiser ligar o som, gente, pode falar alguma coisa, pode ligar, tá? É a história dos 2 galos. O homem tinha um galo branco e um galo preto. E eles eram galos de briga. Lá no Brasil é normal, quer dizer, até proibido, né? Mas eles faziam rixa de galo. E toda vez aquele homem punha os 2 galos para lá e o dono sabia qual galo que ia ganhar na briga. Ele falava assim, olha, hoje vai ganhar o galo branco, amanhã vai ganhar o galo preto. Ele sabia, as pessoas falavam assim, mas como é que você sabe qual galo que vai ganhar? Como assim? Você adivinha? Como é que você sabe? Os galos são iguais. Ele falou assim, olha, sabe como é que eu sei que o galo que vai ganhar? Aquele que eu alimento mais. É aquele que ganha. O que será que a gente tem alimentado? Porque está ganhando a nossa carne, nós temos alimentados a carne. Para ganhar o espírito, nós temos que dar alimento para o espírito. O que é o alimento para o espírito? É a palavra do Senhor, é o louvor, a adoração, é estar em espírito todos os dias, não viver pela carne. Ficar pensando pensamento, a palavra de Deus diz, olha, esteja no seu pensamento tudo que é bom, tudo que é agradável, não é? Voltar para o Senhor a cada dia. Porque se a gente deixar um dia de orar, gente, nós vamos pecar demais. Porque é só o Espírito Santo, é só a graça dele. Não tem como viver assim, porque a nossa carne, ela vem do pecado. Não é porque a gente aceitou que não vai ter tentação, não é porque não vai ter, tudo vai ter, gente. Nós somos nesse mundo, enquanto estamos nesse mundo, nós somos, né, como é que eu ia dizer? Sujeitos às coisas desse mundo. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele não nos deixou órfão, eles não nos deixou órfão. Tu tens um pai que te ama, né? Que mandou o seu próprio espírito por amor a nós, porque ele sabia que sem ele a gente não conseguia fazer nada. Sem domínio próprio, nós estamos desprotegidos mesmo emocionalmente. O que acontece? Qualquer coisinha, ai meu Deus, você fica batida, se aquilo te mói, te deixa triste. Não, gente, a gente não pode ficar assim. Porque a gente está com o Espírito Santo firmado nele, nenhuma coisa vai chegar e vai nos tirar essa emoção. O coração é enganoso, a palavra diz que o coração é enganoso. Então, a gente vive pelo Espírito, não pela carne, né? Em Provérbios 25 diz, olha, 25, 28, como uma cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem o domínio próprio. Então, é aquele que está viável para as coisas do mundo. A gente está presas fáceis na mão do inimigo. Por quê? Porque a cidade não tem muro. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente já fica protegido, a gente tem a proteção dele, né? Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Tem muito a ver também, gente, com renúncia, o domínio próprio. Em Tito 2:11, na linguagem da NVI, diz assim, aprender a negar-se a si mesmo, ver se vai me edificar, buscar ajuda ao Espírito Santo. Espera aí, só um minutinho que eu vou buscar aqui na linguagem da NVI. Tito. Gente, estou falando demais. Vocês falam comigo, tá bom? Eu começo a falar. Então, diz assim, deixa eu ver aqui, NVI. Então, diz assim, na palavra do Senhor, Tito 2:11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente.
enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a graça do Senhor e o Espírito Santo nos ajuda a renunciar, a aprender a negar a si mesmo, a fazer as coisas e falar assim, será que vai me edificar? Será que eu ir para aquele lugar? Será que eu vou me edificar? Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que isso não vai me trazer vontade de pecar? Não vai não é? A gente tem que ver tudo isso. Será que eu andar com meus amigos? Não é que é errado andar com pessoas do mundo, não, a gente tem que andar mesmo, porque nós somos luz nesse mundo, né? Mas a gente tem que ver o que eles estão a fazer. Será que vale a pena? Vai dar certo? Então, a gente tem que negar a si mesmo e dar prioridade para o Senhor. Só consegue fazer isso, gente, quando Deus é a nossa prioridade. A gente tem que ver o que é a nossa prioridade na nossa vida. Se é amar a Deus sobre todas as coisas ou ao mundo. Porque aquele que ama o mundo não ama a Deus. Então, a gente tem que, todos os dias, domínio próprio, negar as nossas vontades, porque a carne é fraca. E quando a gente está ligado, a gente vai perdendo essa vontade de viver as coisas desse mundo. Vocês jovens, vocês estão aí, mas isso é real. Quando a gente tem comunhão com ele vai tirando de nós tudo aquilo que é do mundo. E eu vejo também, eu estava lendo aqui e estava pensando, agora me deu uma ideia de José. Como José tinha domínio próprio, porque aquela mulher lá de Potifar, ela se jogou para cima dele e falou assim, José, vem, deite-se comigo. Ele era jovem, era bonito, e ela também era, com certeza, que não ia ser uma de jogar fora, né? E às vezes acontece isso com a gente. O inimigo, ele sabe onde que está a nossa fragilidade, onde a gente está mais sem domínio próprio. Ele não sabe, não lê a nossa mente, mas pelas nossas atitudes do dia a dia, ele vai tendo estratégia também, né? Então, a gente tem que ver onde é que nós estamos mais fracos e pedir ao Senhor para nos capacitar. Então, José foi aquele que, olha, não se rendeu também, gente. José teve atitude ali, olha, domínio próprio, assim, não, sai fora, vou fugir daqui, porque aquilo não está fazendo bem. Ele ficou lá esperando, não, ele fugiu. A gente tem que saber onde a gente tem que estar, com quem a gente tem que andar, saber se vai edificar, se não vai, se vai compensar estar ali no meio, ouvindo conversa fiada, ouvindo coisa que não deve, ouvindo palavras que não nos edifica, não é? E diz aqui, em 1 Pedro 4, eu pus tudo aqui na minha Bíblia, mas eu não estou lendo nada dela, viu, gente? Espera aí, 1 Pedro 4, 1, 2, que diz assim, portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como ele. Pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Do nosso modo, a gente não vai conseguir nada. Assim, vocês serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer e não o que a gente quer. Em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Está lá em 1 Pedro 4, 1 e 2. Se vocês depois quiserem assistir ou ler a palavra, muito edificante. Gente, eu aprendi muito. Nós temos que ter o domínio próprio para a gente ter essas situações bem resolvidas. E também tem várias outras situações que nós devemos ter o domínio próprio. Olha, eu pensei aqui no namoro, a gente tem que, quem está namorando, a gente tem que ter o domínio próprio no namoro, porque a palavra de Deus diz, né? É melhor casar do que passar por esses limites, quando a carne, você vai saber que a carne não vai aguentar, gente. Porque você está lá namorando e você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Aí vai avançando, aquilo vai avançando. Não, gente, não pode deixar avançar. Você sabe que você vai cair. Antes de cair, você fala assim, não, peraí, vamos embora para cada um para sua casa, desviar. Porque a gente tem que fazer isso. Porque no momento aquilo está aquecendo, vai acontecer. Se você não pôr um limite, se você não tiver o domínio próprio, não tiver o Espírito Santo, acontece. Depois que acontece, a gente se arrepende. Porque quando não vem da bênção do Senhor, tudo vem consequências daquilo.
né? Então, a gente tem que ver mesmo, aprender do Senhor, buscar em Deus, gente, o que Ele quer para nós, para a gente controlar as nossas próprias vontades, né? No falar, em Provérbios 10, 19, diz que a gente tem que ter domínio próprio para o que a gente vai falar, porque é muito importante, gente. Às vezes a palavra nunca volta vazia, ela sempre produz, ela tem o poder de nos dar vida e de nos dar morte. Então, a gente tem que ver o que a gente está falando. E, além disso, tem muita gente nos olhando, não é verdade? Em Provérbios diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. E também diz aqui, eu falo muito com a Gabi isso, até o tolo passa por sábio com a boca fechada. Por que a gente não fica com a boca fechada? Deu vontade de falar? Não fala, gente. Fica com a boca fechada, lembra, Senhor, me dá força, e não fala. Se não é para edificar, fecha a boca. Entendeu? Tem que dominar, gente. Perguntar, Jesus, será que você fazia isso? Se você estivesse aqui, essa atitude era você que está em mim, que está fazendo isso? Não é? Então, gente, vamos ficar quietos, vamos nos controlar, vamos ter domínio próprio. Na ira, também em Efésios 4, quando a gente está irado, gente. Nós que somos casadas, temos que ter muito isso. E vocês que vão casar um dia, né? Em nome de Jesus, eu profetizo isso para vocês. Em Efésios 4, 26, que diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o pôr do sol se ponha. Eu falei muito essa palavra aqui na mesa, aqui em casa. Gente, quando você está nervoso, não deixa que isso, porque até Deus ficou irado. É normal a gente irar, não é verdade? Deus também ficou irado. Deus irou, mas não pecou. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pecai-vos, né? Se controla, tem o domínio próprio. Então, a gente tem que se controlar. Olha, por causa da ira, Moisés não entrou na terra prometida. Porque a Kelvin falou dessa palavra, né, Kelvin? Que por causa da ira, ele fez tudo certo, mas ele irou lá no momento errado, bateu na rocha em vez de tocar, ele não entrou na terra prometida. Deus falou assim, Abraão, você não vai entrar na terra. Moisés, desculpa, gente, estou lá em Abraão. Moisés, você não vai entrar na terra, porque você está irado. Deus não gosta disso, gente. Se Cristo vive em nós, como é que a gente pode irar? Não, vamos nos controlar. Senhor, me ajuda. Na hora de comer, gente, ai, meu Deus do céu. Senhor, na hora de comer, gente, tem que ter domínio próprio. Não é fácil, não é verdade? Gente. Em Provérbios 23, vamos lá? Não é fácil, Jesus, mas olha, dá-nos graça, Pai, para que nós possamos nos controlar, Jesus. Provérbios 23, 20, que diz assim, não andem com os que encharcam de vinho, nem com os que empanturrão de carne. Gente, pelo amor, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Não podemos, temos que tomar cuidado naquilo que comemos, até para termos uma boa saúde, até para que a gente seja sábio. Nós temos o Espírito Santo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque ele é a habitação do Espírito de Deus, é o templo do Senhor, não é? Então, temos que cuidar disso, tem que tomar cuidado. Então, você vai falar assim, Carlane, como é que eu vou saber fazer isso tudo? Como é que eu vou conseguir fazer isso tudo que você está falando? É tão difícil, gente, é muito difícil, não é fácil. Mas com Jesus, a gente consegue. Decida hoje viver uma vida santificada, uma vida na presença, uma vida no altar, buscar ele todos os dias, porque um dia que a gente não busca, a gente vê a diferença, parece que o dia não corre bem, parece que o clima está pesado, parece que o céu está fechado, porque a gente não acessou esse acesso que Deus nos deu. Jesus, ele rasgou o véu, gente, de alto a baixo. Nós temos livre acesso ao Pai, que grandioso isso! Que grandioso como é que Deus, tão poderoso, ele pode viver dentro de nós, tão pecadores. Nós temos que acessar, nós temos que buscar, porque nós temos essa bênção. Jesus é nosso refúgio, gente. Quando a gente está caído, ele vem e nos ajuda, como fez com Sadraque, Mesaque
E Abednego, ele dança com você no meio da tribulação, no meio da dificuldade, ele está de mão dadas contigo. Amém? Eu quero que essa palavra fique muito gravada no seu coração. E eu pus aqui 4 dicas para a gente ter o domínio próprio. Mas a primeira, gente, para todos esses frutos, é impossível a gente ter uma... Impossível. Não é difícil, não. É impossível. Se Jesus viesse, tirasse o Espírito Santo agora de nós não conseguiríamos viver a palavra dele. Não conseguimos manter isso. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. A gente vai errar? Vai. A gente erra, cai, levanta. Ele nos ajuda. Mas a gente pode conseguir, porque ele é nosso Pai, ele está conosco todos os dias. Foi uma da promessa dele, né? Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. A primeira dica é buscar o Espírito Santo. Buscar ele todo dia, acessar essa sala, acessar esse lugar, só você e Deus, buscar ele de todo o coração, humildemente, quebrantado, porque ele não rejeita um coração quebrantado na presença dele. Então, evitar. O segundo é evitar o que te tenta. Eu não sei o que te tenta, mas você sabe. Então, o que vai acontecer? Você vai evitar. O que me tenta é um doce ali, um bolo que eu gosto muito. Eu vou lá no café? Não vou. Eu vou passar de lado, não vou lá, porque se eu for lá, eu vou querer comer. Então, eu não vou. Eu vou evitar. Não vou naquele lugar. Tem um coração aqui maravilhoso aqui em Sesimbra, né? Eu passo do lado de longe, porque para não comer. Então, a gente tem que evitar aquilo que vai, às vezes, dar vontade de pecar. Evita de falar mal, evita de cochichar, evita de fofocar, evita, gente. Evita. Quem estiver falando, olha, vocês estão falando aí que eu vou sair daqui da turminha. Evita, gente. Vamos evitar, buscar o que o Senhor edifica realmente. Buscar o que edifica realmente. É pecado ouvir música do mundo? É pecado ver coisas que... Não é pecado. Mas se aquilo te faz pecar, é pecado. Porque aquilo vai te trazer, vai trazer coisas no coração que não é do Senhor, não é do Espírito Santo. Você sabe onde é que está a sua fragilidade. Então, você vai ter que, nessa fragilidade, é que você vai ter que tomar cuidado. Cuidado, evite o que tenta. Muda o foco, muda a direção. Se aquilo te faz pecar, olha, não, vou mudar a minha mente, a nossa mente. Até a Joyce Meyer fala muito, né? Tudo começa pela mente, né, Kelly? E muda o foco, gente, muda. Você está pensando uma coisa má? Não, tenha um pensamento tudo que é bom, tudo que é agradável. Muda o foco, não quer saber e pronto. E a última é, peça força a Deus. Pedir a Ele tudo que a gente pede, Ele nos dá, porque Ele é um bom Pai. A palavra, Jesus dizia, olha, haverá um pai dar um pão uma pedra quando o filho pedir pão, não é. E quanto mais o nosso Senhor Deus, que não tem pecado, que é Pai soberano, não vai dar aos filhos o que pedirem, não é? Então tá difícil? Pede a Ele, pede ao Espírito Santo, que Ele vai ajudar, amém? Eu vou terminar já, gente. Só a última palavra que eu quero falar com vocês está lá em Efésios 4, versículo 2, que diz: não saia por aí, por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, nós estamos no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneça firmes, juntos, de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos e age por intermédio de todos, e está presente em todos. Ele está presente em todos. Todos que aceitaram Jesus, ele está presente em todos. Amém? Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. A unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. O que a gente pensa é para Ele, é através do Espírito Santo.
Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nós somos diferentes, não é verdade? Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós temos o nosso dom. Amém? Essa palavra que eu quero dizer para vocês. Agir em humildade, unidos, como Jesus lá, como fala que na videira, em Jesus, com amor, com humildade, perseverante em fé e unidos com o Espírito Santo. Todos os dias é uma luta diária, mas nós podemos grandes coisas. Em nome de Jesus, decida hoje viver esse compromisso com o Senhor, em ter fidelidade, em ser manso, em todos esses frutos, né, que a gente tem falado aqui do Espírito Santo, que isso é consequência de uma vida com Deus, isso é consequência de uma busca do Espírito Santo. Todos os dias, buscar, ler a palavra, estar mesmo na presença, na vontade do Pai. Essa palavra que o Senhor falou no meu coração, que eu passei para vocês, foi com muito amor, foi com muito direção do Espírito Santo. Espero que ele esteja tocado cada coração de uma maneira que só ele sabe, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor em nós e entre nós. Amém? Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. A bênção. Que realmente nós possamos ter o Espírito Santo, né, ao nosso lado como nosso amigo, né, porque nós podemos desabafar com ele e pedir para que ele nos ajude nas nossas fraquezas, né? Eu queria saber se alguém tem alguma coisa para acrescentar, para perguntar, o que mais chamou a atenção de vocês. Já comeu, né, mãe? Olá. Né? Amém. Enquanto a Kailane estava ministrando sobre o domínio próprio, né? Que ô frutinho abençoado. Eu estava lendo aqui em Romanos 8:6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E eu lembrei de José, na hora que você falou, o José, eu estava pensando em José e também em Davi. Como a Karine falou, tudo começa pela mente. E quando Davi pecou contra a Batseba, ele olhou, viu a Batseba tomando banho, lá em cima viu ela nua. Então ele começou pela mente, depois ele pecou, se deitou com Batseba, até que um desejo carnal levou à morte de Urias, que é marido de Batseba. Então tudo começou pela mente. E uma coisa que a gente tem que entender é que todos os nossos atos, seja bom ou ruim, a gente vai colher. Vai ter consequência daquilo que a gente faz. E também José, ele tinha tudo para ser um jovem contra Deus, porque ele perdeu a mãe cedo, quando o Benjamim nasceu, perdeu a mãe cedo. Os irmãos venderam ele, jogaram ele no poço. A mulher do homem lá. Potifar, a mulher de Potifar queria se deitar com ele, então ele fugiu. E se vocês estudarem a idade de José, ele tinha somente 17 anos, quando ele ficou longe do pai. Tem meninas novinhas aí, eu já tô com 24, mas Gabi é novinha, a Joyce é novinha, Lavínia é novinha, a maioria aqui é novinha, e só tinha 17 anos. Então, é como a Karine falou, tudo é uma escolha, você escolhe. Por isso que tem o livre-arbítrio. E Deus, ele é muito certo com a palavra dele. Então, tudo que a gente escolhe vai ter consequência. Tudo que sai o fruto, que fruto que a gente está colhendo, né? Então, é melhor a gente colher rápido os frutos das consequências que a gente fez, né? Seja bom ou ruim. Se for ruim, é como a Kailane mesmo disse, se hoje eu pequei, Deus vai nos perdoar. Eu gosto muito de uma frase, eu não lembro qual ministra que falou, acho que foi a Joyce Meyer mesmo, que Deus, ele te ama mesmo antes, ele ama na mesma medida. Antes, quando você era pecadora, e depois que você conheceu ele, o amor dele continua igual com você. Ele não deixa de te amar. Eu era muito disso, hoje eu errei, Deus diminuiu o amor dele. Não, ele é nosso pai.
E a gente tem que ter a nossa identidade firmada nele. Ele é o nosso pai, ele não deixa de nos amar, porque ele enviou o próprio filho dele para pagar o preço por nós. Enquanto a Kailane falou disso, eu lembrei de Davi, que Davi, ele primeiro foi na mente. E olha as consequências que Davi teve, muitas consequências ruins por causa desse Até o ato que filho, ele né? teve. Até o Sim, filho dele morreu. sim. A casa dele foi muito É muito triste. destruída. Se você estudar muito Davi, os filhos, a filha dele, o próprio irmão se deitou com a irmã, estupro, né? Fala ali. Então, a casa de Davi, ele sofreu muito, porque ele teve 3 erros ali, né? Adultério, morte e, enfim. Mas Deus foi lá e restituiu Davi. Então, nada do que a gente faz, Deus não vai deixar de nos amar. E era isso. Amém. E a Karen também falou de Davi, também tem um lado de Urias, né? Porque Davi, como ele tinha pecado contra Deus, ele chamou Urias para que Urias também se deitasse com a sua mulher para encobrir o seu Sim, pecado. E Urias foi para sua casa, mas ele dormiu na porta de casa, ele não se deitou com a sua mulher, porque ele era fiel aos seus amigos de batalha que estavam lá. E ele falou com Davi: como é que eu posso me deitar com minha mulher se eles estão lá na batalha? Então ele foi fiel, ele poderia ter aproveitado, né? O rei tirou ele da batalha para ele ficar com sua mulher, ele podia ter aproveitado, mas não, ele foi sempre fiel ali aos seus amigos de batalha e levou à sua morte depois, né? Mas ele foi sempre fiel. e dá para entender nessa parte de Urias também que nada fica encoberto. Na palavra de Deus fala que o mal ou bem, tudo é descoberto, que a luz traz, quando a luz bate nas trevas, seja mal ou bem que a gente fizer, nada fica em oculto, nada que a gente faça, nada vai ficar em oculto. Tudo Deus mostra. E foi um caso de Urias, né, que Davi queria enganar ele e acabou falando do filho, depois Urias morreu e tudo, e deu no que deu. Mais alguém? Joyce, Barreto, Vi, Daniela, Lavínia. Quem mais aqui? Não querem falar? Joyce. Mas foi muito boa mesmo, uma palavra muito forte. E que nós devemos todos os dias lutar contra a nossa carne, né? Porque todos os dias bate a nossa porta contra a vontade, né? Todo dia vem, todo dia vem. A Joyce Meyer fala que se Deus permitisse que o demônio mais fraquinho do inferno, mais fraquinho, nos pegasse, ele ia acabar com a nossa vida. Deus não deixa. Então a gente tem que entender que a nossa vida está no cuidado dele. Por isso que eu falo, a nossa identidade tem que estar firmada em Deus. Porque quando a nossa identidade está firmada em Deus, pode vir tudo contra nós, mas a gente tem que lembrar, não, eu tenho um pai e ele está cuidando de mim. Por mais que venham os pensamentos ao contrário, não, eu tenho um pai. Lutar contra nossas vontades, escolher o certo e o errado, que a gente vai colher amanhã. Né? Tem um testemunho muito poderoso do... Como é que é o nome dele, Gabi? Aquele rapaz que... Aquele rapaz que foi apresentador da SBT, que eu estava vendo outro dia também ele falando disso, que antes dele ser cristão, ele foi no centro de macumba, ele fazia várias coisas para tentar ficar melhor, para tentar trabalhar, dizer ele que ia lá, antes de se converter, ele ia, pedia, entregava oferenda, enfim, ele fazia aquilo tudo. Só que depois que ele aceitou Jesus e tal, e ele falou assim, eu aceitei Jesus e tal, mas disso mesmo. Obrigada, Daniela. Não sei se você já viu também, é muito bom ele falando. E ele falou que depois que ele aceitou Jesus, ele teve vontade de voltar. E a gente, às vezes, acontece isso, gente. Às vezes vem a vontade, tipo assim, meu Deus, não tá de ir para baladas, não sei o quê. Não, de buscar Jesus, não, me ajuda com domínio próprio. E ele não teve, ele foi lá e foi tentar de novo, pagar lá para poder fazer a magia negra, sei lá como é que é o nome daquilo, para poder ele conseguir um trabalho que ele estava pedindo.
Só que ele chegou lá para a mãe de Santa e ela falou assim, virou para ela, ele falou o que ele queria e ela falou assim, olha, eu não posso fazer mais nada pela sua vida. Ele falou, como não? Eu vou te pagar. E isso aqui. Ele falou assim, não, porque a sua vida já está no outro comando. Ela já está no comando do céu. Eu não posso tocar. Então, você vê como é forte e poderoso que às vezes a gente está até no pecado, igual ele estava. Ele estava querendo, ele não estava com Jesus ainda firmemente, né? Mas foi preciso aquela situação acontecer para ele reconhecer o poder de Deus, porque ele reconheceu, gente, Deus é soberano. O que eu estou querendo fazer aqui? Para que eu, como diz já ouvi falar muitas, para que eu estou procurando um palhaço se eu posso falar com o dono do circo? Né? A gente não tem que falar com outras pessoas. Tem que buscar o Senhor, gente, porque Ele é que é tudo para nós, Ele que tem tudo. Então não adianta a gente procurar se refugiar em outros meios, em outros lugares. Não, a gente vai voltar para os caminhos dele, porque nós fomos comprados por alto preço. E como diz ele, né? Não fomos nós que escolhemos ele. Ele já nos escolheu. E ele já sabe o que a gente vai pecar. Ele já sabe os erros que a gente vai cometer. Mas ele ama do mesmo jeito, né, Kelly? E pai é mesmo assim. Nós somos pecadores, somos assim com os nossos filhos, né? Como diz a pastora, ela fala muito, quando os filhos estão cagados, a gente não pega ele e joga no lixo. A gente pega, a gente dá banho, a gente limpa, não é? É igual com Deus. Quando a gente faz porcaria, né? Para não dizer uma coisa feia, a gente faz porcaria e fazemos, ele não pega a gente e joga fora, não, ele é um Deus de amor, ele pega a gente, ele limpa, ele passa talquinho, ele nos protege, entendeu? E deixa a gente de novo, vai, filho, vai que você consegue. É o que a gente faz, né, Kelly? Que a gente vê os nossos filhos crescer, é o cuidado de Deus. Eu acho que é muito próximo o amor de mãe, por isso que às vezes a Bíblia fala que Deus é como mãe, né? Porque o amor muito de mãe é aquele mãe que protege, a mãe que ama com o filho como ele é. Mas nós somos pecadores, imagina Deus. Então, gente, não fique pensando que você não vale por ter pecado. Ah, Carlane, mas eu pequei. Ah, Carlane, mas olha, você não sabe da minha vida tem sido horrível. Gente, conserta hoje, decida hoje, porque o que você plantar hoje, você vai colher. Então, decida hoje plantar uma semente boa, uma semente do Espírito, para você colher coisas do Espírito. Vai colher bênção de certeza, porque a palavra de Deus diz: tudo que plantarás, certamente colherás. Então, vamos plantar a semente do amor, vamos plantar a semente da gratidão, vamos plantar sementes boas do Espírito. Então, que esteja bem verdadeira no seu coração, você é filho amado, como a Kelly diz. Não importa o que você errou, mas a gente tem que tentar consertar, sim, a cada dia. E é isso aí, gente. Buscando a presença, buscando Ele, nós somos mais fortes. Sim. Desculpa que eu falo demais, Kelly, eu vou falar até meia-noite, mulher. Gente, fala alguma coisa aí, Joyce. Ainda mais jovens, né? Que nem as meninas, algumas estudam, né? Quando eu comecei minha caminhada com Deus, eu tinha 18 para 19 anos. Eu tinha minhas amizades de bebida, eu não estudava mais, mas eu tinha minhas amizades secular, vamos dizer assim, né? Como vocês todas têm aí. Então, o inimigo, ele é assim, quando eu comecei uma caminhada com Deus, o diabo começou a jogar na minha cara. Ah, viu? Quando você não estava com Deus, estava tudo bem, você tinha dinheiro, você tinha amigos, e agora você aceitou ele, você não tem mais ninguém, porque automaticamente os seus amigos vão afastar de você, mas não é por causa de você, é porque a tua linguagem não está mais batendo com a linguagem dele. Porque eu bebia, eu tinha meus amigos de bebida, eu parei de beber, cadê meus amigos de bebida? Esses não são seus verdadeiros amigos. A amiga é tua mãe, que chora por você, que ora por você, que está com você. Por mais que mães são falhas, mas é sua mãe. Foi Deus que confiou a você, uma mãe. Então, é muito importante, eu sempre bato nisso, respeitar a autoridade que Deus coloca na sua vida. Os seus amigos vão se afastar de você, mas a sua mãe está com você. Então, quando a gente começa uma caminhada com Cristo, você vai ver quem são seus amigos. E amigo de verdade, tem uma frase que amigo de verdade é aquele que te leva a Cristo. Essa é a sua amiga. Porque lá no mundo é trevas. Lá no mundo você vai ver mãe chorando por filho que morreu novo, mãe chorando por filha que está se prostituindo, mãe que está chorando por filho que está drogado.
Na Bíblia fala que um abismo puxa um outro abismo. Hoje você começa com um golinho de cerveja, amanhã você está na vodka, dá no pior. Então, eu falo por experiência própria, porque tudo começa com um golinho, um golinho, um golinho, quando vê que não, você tá perdida. E as amizades é a mesma coisa. Não tô falando para você se afastar, porque eu tenho amizade secular, mas, tipo assim, você tem que mostrar Cristo. Quando ela vem com problema, aí depois, engraçado, quem que tava orando por ela? A Mariazinha aqui, que me chamou até, lá vem a Mariazinha, já vem a quentinha. Tipo assim, mas para quem pediu oração? Para Mariazinha, a beata. Tipo assim, entendeu? Porque ele sabe que você tá no caminho certo, você é jovem. Então, não desista, vai vir. Poxa, não tá acontecendo nada comigo, tô perdendo minhas amigas de escola, porque, ai, crente. Pelo amor de Deus, jovem, porque que fala, sou crente, a gente só imagina aquelas canelinhas de fogo com coque, né? Sai outra, O retetê. o retetel. Mas não, a gente tem que Verdade. entender, a gente tem que quebrar essa religiosidade. E jovens também. Jesus, com 12 anos, estava sentado sobre os senhores, né? O missionário, ele se converteu com 6 aninhos. Uma criança da idade do Davi, da idade da Júlia, com 6 aninhos, ele já sabia. Então, a identidade dele foi formada. Então, todo dia, Senhor, a gente vai errar, mas, Senhor, eu quero estar enraizada na sua identidade. Me mostra quem eu sou no Senhor. Porque se a gente não encontrar quem nós somos em Deus, a gente vai errar amanhã, porque vai vir pessoas, vai vir amigos, que vai em contra o que você está aprendendo dentro da igreja, o que você está aprendendo dentro da tua casa. Então, você tem que estar enraizada com Cristo, saber quem você é em Deus. Porque quando a gente descobre quem eu sou em Deus, eu sou filha dele, eu sou promessa dele, o mundo não vai conseguir te parar. Vai vir, mas você vai ser a Mulher Maravilha. Tu vai enfrentar tudo, entendeu? Porque Deus é com vocês, Deus é conosco, Ele é o nosso papai, né? O nosso Abba, como Jesus disse, meu Abba, meu pai. E Jesus, ele sempre chamava Deus de pai, pai, pai. E quando ele se referia para vocês, ele chamava seu pai. Então, Jesus sempre firmava, seu pai, ele é seu pai, ele é meu pai, é o nosso pai. Né? Então, a gente tem que estar enraizada com Cristo, né? Profundo. Não, aí eu já falei de... Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Se eu puder responder, ou alguém aqui, vocês estão à vontade. Acho que podemos orar, então, né, Kelly? Sim, pode orar. Você quer orar? Ora por nós. Então, tá tudo bem? Ninguém quer falar, gente? Gabi, Joyce 1, Joyce 2, Gabi, Duda. O que falar? Duda não sou eu. Ah, O que falar? Zico. A palavra foi maravilhosa, foi tremenda, muito, muito bom. Só isso. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Olha, quero que o Espírito Santo mesmo trabalhe através, nós não somos nada, né? A palavra primeiro fala comigo, né? Falou comigo para depois falar com vocês, mas eu pedi muita direção e pedi o Espírito Santo mesmo que tocasse na vida de vocês, porque é como nós somos unidos no mesmo corpo, né? E a gente é assim, é um ajudando o outro. E ter amigo na fé também é muito importante, ter alguém para contar, porque nosso melhor amigo é Jesus, né, gente? Busca ele, que ele é o nosso melhor amigo. Mas também é bom ter uma pessoa na fé que te ajude a caminhar com Jesus, né? Quando você está caído, te ajudar. Depois de Jesus, outro amigo, mas primeiro Jesus. Amém? Vamos orar, então. Senhor Jesus, Pai, essa palavra, Deus, eu sei que falou primeiro comigo, Pai, mas eu pedi que o Espírito Santo, Senhor, fale também com cada jovem que está aqui, Senhor, que dispôs, Senhor, seu tempo para ouvir o que o Senhor tem para falar, Jesus. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça cada dia mais, Pai. Nós não somos nada sem Ti, eu não sou nada sem Ti, Pai. Nós merecíamos o pecado, mas pela graça, pelo Teu amor, Jesus, nós temos salvação em Ti, Jesus. O Senhor nos ama incondicionalmente, Senhor, que essa menina de hoje aqui, que está aqui, menina, mulher, ela seja amada, ela seja sentindo amada,
o amor de Jesus, Pai. Que o Senhor possa dar, ó Deus, tudo aquilo que ela precisa, que a sua palavra, Senhor, possa abrir caminhos, Deus. Que o Senhor endireita as nossas veredas, Pai. Que o Senhor endireita o nosso caminho, que tudo por ti, para ti são todas as coisas, Espírito Santo. Te pedimos, Pai, fique conosco, Senhor, não só agora, Senhor, mas para todos sempre. Como a tua palavra diz aqui, Senhor, caminha conosco, pega na nossa mão, Senhor, nas dificuldades, na tribulação, Senhor, nós somos tão pecadores, mas nós queremos a tua presença, Senhor. O Senhor é imprescindível nas nossas vidas, Pai. Nós somos dependentes de Ti. Aprendemos hoje, Senhor, ser fiel a Ti, Senhor, estar firmado em Ti, Pai, que nós vamos colher frutos, Pai, e bons frutos, os frutos do Teu Espírito, Senhor. Nós aprendemos a ser mansos, aprendemos também todos os Teus frutos, Pai. Que essa palavra, Senhor, seja edificada tanto na minha vida como de todas, que todas as palavras que foram dadas pela Kelvin, pela pastora, Senhor, esteja viva na nossa vida, Pai, para que nós possamos pôr em prática, Jesus, porque a palavra sem ação, Senhor, ela é morta, Senhor, a fé sem ação, ela é morta, então que ela viva em nós, Pai, que essa sementezinha brote e dê frutos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, cuida de cada coração, Jesus, eu não sei o que cada um precisa, Senhor, mas o Espírito Santo sabe que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em todas elas, Pai. Então, que o Senhor possa confortá-las no que ela precisar, que o Senhor possa dar, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor possa dar, ó Deus, aquilo que elas precisam, Senhor. E o principal, Senhor, é andar contigo, lado a lado, a cada dia, com teu espírito, com teu amor. Jesus, nós te entregamos essa live, nós te entregamos este momento tão precioso, Pai, na tua presença. Nós te amamos, Pai, acima de qualquer coisa, Senhor, porque a tua palavra diz que primeiro é o reino, depois as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor, e o Senhor tem acrescentado dia após dia nas nossas vidas, que eu creio, na minha e em cada vida que está aqui, Senhor. Nós te damos liberdade, fica conosco. Nós queremos ouvir a tua voz a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cura cada menina de qualquer ferida, de qualquer trauma, de qualquer dúvida, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar presente, Deus, dia após dia, Senhor, nos dando direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.